Boa tarde a todos os alunos e a todos os seguidores da página. Bem-vindos ao terceiro módulo do curso Reencontrar a Tua Essência, Formação de Terapeutas de Desenvolvimento Humano. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, no terceiro módulo, vamos abordar as crianças da nova era e a educação da nova era. Hoje em dia que nós assistimos a tantos desafios ligados à parte educacional, de como os nossos jovens não se estão a conseguir adaptar a esta parte mais educacional, ao ensino. Hoje vamos falar um bocadinho sobre as características de cada geração, ou como se fala das crianças Índigo, Cristal, Arco-Íris ou crianças douradas, ou de faixa dourada, e o impacto que isto está a ter no Sistema Nacional de Ensino e de que forma é que nós temos que ter ferramentas necessárias para conseguir, de certa forma, ajudar as nossas crianças. Então, a educação da nova era, este convite, antes de mais, quero só dizer uma coisa. Quando nós identificamos crianças índigo, crianças cristal, crianças arco-íris, isto tem a ver com uma frequência vibracional existente através do ser humano, mas que para nós identificarmos melhor, nós utilizamos então, recorremos a estas palavras. Então, eu não sou uma adulta índigo, eu sou alguém que traz uma frequência mais índigo e que, de certa forma, eu materializo através da minha existência. E nós começamos então a ter muita energia índigo a entrar dentro do planeta a partir dos anos 80, quase praticamente as pessoas que entraram nos anos 80 tiveram muito a energia índigo. Depois dos anos 80, passámos ali para os anos 2000, começámos a ter então a energia cristalina, a energia cristal, a energia de pureza. E a partir do ano 2020, sensivelmente, começámos a ter a energia arco-íris. Uma energia muito mais leve, muito mais divertida, muito mais low profile, muito mais com uma situação que é a não responsabilidade. Enquanto que a energia índico trouxeram muito estas feridas, muito da comunicação, de fazer justiça, de falar o que precisava de ser verbalizado, estes últimos, a energia mais arco-íris, traz aqui como ferida a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de se focar em alguma coisa. Mas todas estas energias foram necessárias para adaptar exatamente para o crescimento planetário. Nos anos 80, era muito comum as pessoas não irem, por exemplo, para uma faculdade. Normalmente só o filho do patrão é que iria para a faculdade. A energia índica trouxe-nos um movimento que é a justiça, a igualdade. Eu também tenho os mesmos direitos. Entram muito não na separação da tal hierarquia, mas muito na parte da igualdade. A energia índica é uma energia que é muito de justiça. Eu vou fazer justiça, eu não suporto justiças. O índico é muito justiceiro. Já a energia cristalina é uma energia mais dócil, é uma energia que não quer o conflito. Também é possível que o adulto índico, e normalmente o adulto índico está ali na faixa etária dos seus 40, é muito comum a energia índigo também passar depois, conforme o tempo, para uma energia cristalina, que é uma energia de não tanto conflito, de não tanto estar aqui neste conflito aqui de eu quero as coisas, mas ok, já entendi. O índico foram aqueles que abriram portas, foram aqueles que desarrumaram, debravaram o caminho. A energia cristalina foi já uma energia muito de fazer o caminho. A energia arco-íris é uma energia de viver a vida. Nós estarmos a pedir às nossas crianças de hoje em dia para eles escolherem uma profissão, vai ser algo que eles não vão conseguir sequer pensar nisso. Porque a energia do futuro, da nova era, não será nós termos uma profissão, uma especialização, isso é para o índigo, mas sim para eles poderem adaptar as suas competências emocionais naquilo que mais gostam de fazer. Então, nomeadamente como eu até posso gostar de medicina, estou a dar aulas de medicina e depois, se calhar, à tarde apetece-me ir tocar piano ou tirar fotografia. E isto vai mexer muito com o futuro, até a nível profissional, porque nós temos muito esta noção de que a nível do futuro profissional tínhamos que ter uma profissão para a vida, que isto hoje já não existe, já não conseguimos assistir a isso. Isso era a energia da velha era.
A energia da nova era é nós podermos ser freelancers e podermos estudar e podermos aplicar exatamente aquilo que nos apetece. Então, toda a estrutura ela vai ser alterada, porque muitas das coisas que estão a ser ensinadas no Sistema Nacional de Ensino são coisas muitas vezes que não são aplicadas para o dia-a-dia ou para o futuro. E então os nossos jovens, ou as nossas crianças, elas estão a ter assim uma maior tendência para quererem estudar algo palpável, que possam dizer assim, eu estou a estudar isto, mas isto vai-me ser aplicado. Mas o convite também do modelo de ensino é nós entendermos que estas crianças já não vêm para se adaptar ao modelo de ensino que já está ultrapassado, mas que estão a receber, ou estão a fazer criar um movimento que é de nós criarmos aqui um movimento, de criarmos uma nova estrutura para eles. Então, daí que nós estamos a assistir a uma série de conflitos, a uma série de situações que é o sistema de ensino não está a conseguir dar razão ou dar vazão a todos os conflitos dos nossos jovens. Então dizemos que eles são mal educados, ou dizemos que eles têm problemas de hiperatividade. Então porquê? Porque nós estamos a querer formatar aquilo que estes jovens já não conseguem. A energia deles, os seus códigos novos do seu ADN já estão muito mais acelerados do que estavam antigamente. E então, a nova frequência vibracional da Terra é uma frequência muito mais elevada, é uma frequência muito mais acelerada. Então, nós não podemos estar a querer impor um modelo de ensino com base numa segunda e terceira dimensão, quando a própria Terra já está numa vibração quase a ultrapassar para a quinta dimensão. Então, isto vai entrar em colapso. E uma das grandes coisas que vai entrar em colapso na entrada da nova era vai ser mesmo o modelo de ensino. Nós já vemos alguns sistemas de ensino a nível de comunidades educativas, Waldorf, etc. Mas estes modelos de ensino ainda continuam muito a ser e a ter como base um modelo elitista, porque só pessoas que possam ter dinheiro é que podem pagar. E esse ainda não é o movimento. O movimento a nível de comunidade de ensino vai ser uma comunidade onde sim os pais possam participar e possam dar o seu contributo, mas que também possam ter então o contributo de várias pessoas que possam contribuir. E apostando sim nas competências emocionais, físicas, espirituais, se assim o quisermos dizer, para aqueles jovens. Então, quando é que nós também olhamos para esta transição da criança índigo, cristal e arco-íris? Através também de nós adultos. O adulto é aquele que é justiça, é aquele que quer e que vai e que luta por uma justiça e que acha que todos têm direito a algo. A criança cristal, ou hoje, que também já é o adulto cristal, é aquele que já não é o dinheiro que o move, já não é as questões financeiras para ele, então até pode ter uma empresa, mas todos têm que ganhar. É muito, por isso é que nós tivemos aqui o sucesso das redes sociais, em que todos podem ser empresários, todos podem divulgar os seus trabalhos. Isto já é a era de cristalina. E a era arco-íris vai ser muito aquilo que já está a acontecer, que é eu poder trabalhar de forma remota e poder desfrutar da vida. Ou seja, eu poder estar a trabalhar num outro lado do planeta e estar a desfrutar da vida. E isto vai ser então a era arco-íris, a era onde a diversão, a leveza, a tranquilidade, ela vai ter um maior impacto para que eu então possa efetivamente viver a vida. Então nós vamos estar a sair de uma era onde nós trabalharíamos bastante para uma era onde nós vamos começar a viver bastante. E esta é a transição que está a decorrer na educação da nova era. A sugestão que eu posso dar a todos os pais que muitas vezes até me trazem estes temas para saber como é que eu vou lidar, é aprenderem a ouvir os filhos, é aprender a ir buscar soluções e não colocarem os filhos que muitas vezes são adaptados a um sistema de ensino que está obsoleto e está ultrapassado. A minha sugestão é exatamente isto, de que forma é que eu posso criar um novo para o meu filho. Os pais estão a ser convidados para isso. Como é óbvio, nós sabemos que muitos pais têm o seu trabalho, têm os seus desafios, têm as suas questões e acabam por se afastar e deixarem um bocadinho este modelo educacional à escola. E aqui também está a ser pedido que os pais acabem por assumir a sua responsabilidade em termos educacionais
A escola ensina, o pai educa. Este é um ponto super importante. Vamos fazer uma breve pausa para entrarmos então para a segunda parte do curso, do módulo 3, relativamente à parte educacional. Uma pequenina pausa. Até já. Estamos de regresso de novo para a segunda parte do terceiro módulo. Nesta segunda parte vamos falar aqui um bocadinho sobre como é que é tão importante o adulto curar a sua criança ferida para que possa ter uma estrutura emocional mais saudável para cuidar do seu filho. Normalmente o adulto nunca faz terapia, só porque sim, ok? Normalmente acontece alguma situação que o leva a fazer terapia. E acaba por acontecer aqui um movimento muito curioso. Normalmente o adulto ainda está preso na fase da criança e acaba depois por não conseguir colocar a parte educacional, o respeito e a hierarquia aos seus filhos. Porquê? Porque ele também ainda não curou a sua criança ferida. Então, normalmente entram aqui nestes despiques, que é a criança ferida a querer educar uma outra criança, e depois isto nunca corre bem. Os nossos filhos são aquilo que nos convida a transformar e olhar para as nossas sombras. Tudo aquilo que os nossos filhos ativam, os nossos gatilhos emocionais e que nos irritam, normalmente são coisas que nós temos que ter como convite para olhar para dentro de nós e olhar numa profundidade, que é o que é que está aqui e o que é que o meu filho faz-me sentir. Normalmente o adulto tem sempre muito este convite, através dos pais, através do companheiro, através de amigos, através da entidade patronal, mas vai sempre camuflando e não vendo. O filho é aquilo que eu chamo o resultado final de olhar para as suas feridas. Como é que o adulto pode trabalhar a sua criança ferida? Através de terapia. Claro que existe uma série de livros que podem muito ajudar. Como é que nós identificamos muito que a pessoa está na criança ferida? Quando ela utiliza muito recorrentemente o não consigo, não sou capaz, acaba por ser muito dependente de outras pessoas para cuidar do seu filho, acaba por ser muito dependente de dinheiro que nunca consegue ter para sustentar o seu filho. Então existem aqui sempre uma série de nuances que acabam por o colocar, de certa forma, afastando, de certa forma, do seu papel educacional. Quando o adulto ele está bem estruturado, quando o adulto está bastante, sabe os seus limites, sabe os seus valores, sabe as suas dificuldades, ele consegue proporcionar um valor educacional aos seus filhos que mais ninguém consegue. Então, para nós termos filhos equilibrados, nós temos que começar por pais curados. Então, quando às vezes me até trazem em termos de acompanhamento terapêutico, que me dizem, André, eu tenho um problema com o filho, eu quero que vejam o meu filho, a primeira coisa que eu faço, eu primeiro tenho que trabalhar os pais. Porque muitas vezes os pais projetam nos seus filhos as suas feridas e não têm capacidade de olhar para eles. Então, qualquer cura começa sempre pelos pais. O que é que o meu filho me faz sentir? Qual é o gatilho emocional que ele me faz sentir? Então, o trabalho da criança interior passa sempre automaticamente pela criança, pela nossa criança, pela cura da nossa criança. Os nossos filhos representam os nossos conflitos. 50% da mãe, 50% do pai. Então, se nós temos um filho com conflito, nós temos que olhar e vemos que conflito é que nós temos connosco ou que conflito é que o casal tem com eles próprios. Não podemos nos esquecer de um ponto fundamental. Hoje em dia, grande maioria, a estrutura familiar ela está completamente ultrapassada. Muita da estrutura família foi quebrada. Então, nós estamos a ter um novo modelo familiar. Isso quer dizer o quê? O meu filho, ele acaba por não ter uma hierarquia como antigamente se tinha, do pai e da mãe juntos e de haver este respeito, e ele acaba por ter duas percepções diferentes. Quando às vezes não tem 3 e 4, com padrastos, madrastos, pessoas que são educadoras, etc. Não podemos também esquecer que quando estamos a falar deste modelo educacional, os pais neste momento deparam-se com um desafio
que é a falta de tempo para educar. Então, muitas vezes os pais acham que a parte educacional é colocar eles numa série de atividades e pagarem para isso, quando na realidade o que os jovens precisam é de tempo de qualidade, é tempo com estrutura, é diálogo, é tempo em família. Então, nós estamos aqui a perder muito a base familiar, está a ser assim talvez o grande flagelo neste momento, é que a estrutura familiar está a deixar de existir e os miúdos vão começar a buscar referências através da internet, das redes sociais, através dos seus amigos e estão a deixar de ter as suas referências dentro de casa. Por isso é que muitos pais se queixam de que já não conseguem falar com os filhos, não conseguem que os filhos se respeitem, porque eles estão a ir buscar a autoridade fora em vez de irem buscar a autoridade dentro. Quando nós trabalhamos em nós, com os nossos filhos, formas criativas para chegar até eles, porque muitas vezes nós temos, claro, uma faixa etária muito grande e nós não conseguimos chegar até eles, mas é importante nós chegarmos até eles através de uma coisa que é integridade, a forma como eu estou íntegra nos meus pensamentos, na forma de ação. De nada vale eu falar bonito, mas depois o meu filho não me consegue seguir, eu não consegue olhar para as minhas atitudes de forma íntegra. Outra forma também é a bondade. Às vezes eu encontro muitos pais que têm muita dificuldade em impor uma hierarquia ou uma ordem, porque acham que isso vai causar trauma aos filhos. O trauma é muito subjetivo, ok? Às vezes há um pai que basta só falar alto e esta pessoa pode ficar traumatizada, outra pessoa pode ter assistido a violência e não ter ficado traumatizada. O trauma é muita percepção de que nós temos para devido àquela situação. Aqui, a minha sugestão e a minha indicação é sempre nós olharmos de forma íntegra para quem é mãe, para quem é o pai, quais são os seus desafios e de que forma é que nós podemos os trabalhar com os nossos clientes e de que forma é que nós podemos trabalhar com as nossas feridas internas. Vamos fazer agora uma breve pausa para avançarmos para a terceira e última parte sobre que exercícios terapêuticos é que nós podemos utilizar quando estamos a trabalhar a criança ou as feridas da criança com os nossos clientes. Até já! E estamos de volta. Ora bem, que exercícios é que eu gosto muito de utilizar com os meus clientes, isto no âmbito de formação de terapeutas de desenvolvimento humano, no sentido de trabalhar a criança ferida? Primeiro, eu gosto muito que eles falem comigo, ok? Gosto muito mesmo que eles falem comigo e que me digam e que se expressem sobre como é que foi a sua infância. Depois, uma coisa que eu gosto muito de utilizar é o desenho, ok? Eu gosto que eles escrevam ou desenhem momentos que se lembrem, felizes, e depois posso pedir um exercício que é riscarem esses momentos, se calhar, menos infelizes. E a forma como riscam, a forma como estão a desenhar, isto também dá motivo para uma interpretação. Depois, uma coisa que eu também gosto muito de utilizar são formas para eles brincarem. Pode ser através de um desenho daqueles livros que se podem comprar com desenhos já para pintar e pedir eles para pintarem, ou posso pedir para começarem a escrever através de fantoches para contarem uma história infantil, que normalmente eles acabam por ir buscar as suas memórias e parte da sua história. Posso começar sempre com era uma vez e agora continua a sua história. Posso pedir eles para fazerem assim um bocadinho de teatrinho com bonecos, tipo, agora coloco-me aqui, começo a contar a história, vou trabalhar aqui um bocadinho a criatividade. Posso pôr eles a dançarem músicas infantis, principalmente eu tento ver a faixa etária e músicas infantis que possam se adequar àquela faixa etária. Então, normalmente eu tenho sempre aqui uma playlist, ou seja, eu tento sempre arranjar aqui formas criativas para pôr aquele meu cliente em contacto com a sua criança. Uma das coisas que eu também gosto quando eu estou a trabalhar é pedir ao meu cliente para trazer uma fotografia dele à data atual e uma fotografia de quando ele era criança. E dessa forma
pediria ele para olhar para a sua criança, falar com a sua criança, perguntar à sua criança quais são os seus sonhos, os seus medos, e pediria ele para durante 21 dias fazer uma meditação com a criança, ou as duas fotografias lado a lado, meditar, pedir perdão, acolher e fazer muito este trabalho. O trabalho da criança interior, primeiro que tudo, precisa aqui de uma integridade muito grande do terapeuta, porque é quando nós, se calhar, estamos a trabalhar com as primeiras fragilidades daquele cliente ou com os primeiros medos daquele cliente. Então, às vezes pode acontecer até o cliente ir embora, porque vai estar a ser confrontado, se calhar, com memórias que ele naquele momento não quer trabalhar. E aqui cabe ao terapeuta ele ter bastante paciência, tranquilidade, dar espaço, dar tempo também, para que aquele cliente, quando se sentir confortável, regresse à sessão terapêutica e continue a fazer o seu caminho terapêutico. Terminamos assim o módulo 3 do curso Reencontrar a Tua Essência. Existem muitos vídeos sobre este tema nos vídeos colocados, como vídeos de despertar de consciências e desenvolvimento pessoal. É uma questão mesmo de vocês olharem e estudarem. Há vários vídeos até de vários colegas profissionais dentro da área de desenvolvimento pessoal que indicam, que recomendam, por isso vou pedir que vocês pesquisem dentro daquela lista enorme de vídeos que estão com mais informação sobre o tema. Existe um filme também muito giro que é Escrito nas Estrelas, como Escrito nas Estrelas, não estou em erro, mas é um filme que vocês encontram também nessa playlist, tem a ver com crianças. Também é um filme muito bom que é Criança Índico, também recomendo super que vocês vejam. E vamos para a nossa gravação do nosso quarto módulo. Um abraço e até já!